Nós acabamos de ler 2 de Crônicas 18 e nós verificamos, este pequeno Micaías disse que examinou, que sabia que Deus tinha dito a um verdadeiro profeta antes dele. O profeta antes dele, que disse ele? Ele disse isto, ele disse: Acabe, por que derramaste o justo, ou o sangue do justo, Nabote? Os cães lamberão teu sangue também, e o de Jezabel. E foi exatamente assim. Tinha de acontecer porque Deus o havia dito através do profeta. E Micaías, sendo profeta, sendo enviado de Deus, não tinha como negar o que Deus tinha falado através de seu profeta. E como poderia aquele profeta profetizar o bem quando era o mal contra isto? Como pode um homem de Deus abençoar o que Deus amaldiçoou? Como eu posso dizer a esta era da igreja de Laodiceia as boas coisas quando Deus falou contra ela? Apocalipse 3 diz da seguinte maneira: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fora frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Você está nua e miserável. Você diz: sou rica, tenho as melhores, tenho igrejas, como os metodistas, batistas, presbiterianas e todo tipo de igrejas. Tenho isto, tenho aquilo, o melhor disto, o melhor daquilo e de outro. Isso mesmo. Mas a Escritura diz o quê? Você não sabe que está nua, cega, miserável, para a coisa verdadeira de Deus que está manifestado. Passará exatamente pelo meio de vocês, dessa mesma maneira, saindo direto. Está vendo? Creia, gente. Creia, povo, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Apocalipse 4:20 diz, Apocalipse 3:20 diz da seguinte maneira: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora, verificamos que ele o feriu na boca e disse: Por que caminho passou o Espírito de Deus? Micaías disse: Vi Deus assentado no trono. E todos, ele chamou os delegados do céu, disse: Quem pode descer e enganar Acabe? Disse: E um espírito mentiroso se aproximou e se prostrou diante de Deus, um mentiroso. E lembre-se
esse espírito mentiroso entrou naqueles profetas. Veja, esse espírito mentiroso não entrou no bêbado, não entrou na prostituta, não entrou naquele bandido. Ele entrou o quê? Nos religiosos, profetas treinados, os melhores que Acabe tinha. E veja, entrou aquele espírito religioso. Eles deveriam ter sabido então que o espírito que estava sobre eles não estava de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o profeta já havia amaldiçoado Acabe e Jezabel, e como poderia agora eles abençoar Acabe? Mas eles estavam tão entusiasmados por serem os profetas do rei, porque tinham tudo de melhor, tudo que eles queriam eles tinham ali. E hoje é a mesma coisa que a igreja faz. Para ter riqueza, para ter igrejas grandes, passam por cima da palavra de Deus, ignoram as profecias e deixam entrar para dentro da igreja um evangelho popular, um evangelho que não tem nada a ver com as escrituras, para assim ter igrejas grandes, ter grandes fortunas e estarem ricos. Mas olha que nós lemos nas escrituras, mal sabe que é pobre, nu e desgraçado. Vocês se afastaram da antiquada experiência que tiveram anos atrás, quando ficavam de pé nas esquinas e pregavam o verdadeiro evangelho, que só as pessoas olharem já sabia que ali eram crentes, eram pessoas testemunhando com a sua vida, com o seu modo de falar, seu modo de se vestir, testemunhando que eram verdadeiros cristãos. Saiam enquanto há tempo, porque Apocalipse disse: saiam, para que não sejam participantes das suas pragas. Saiam dessas organizações que se chamam povo livre, religião livre, tudo livre, menos a palavra de Deus. Porque vocês estão envolvidos nisto novamente, igualzinho ali em Micaías, recusando a palavra de Deus e aceitando um espírito de mentira que está conduzindo para a morte. Se Acabe tivesse parado um minutinho e visto o que Elias, o que Eliseu havia pregado, com certeza Acabe não teria feito o que fez. Como um porco volta ao seu espojadouro e o cão ao seu vômito. Porque em Provérbios 22:16 diz assim: como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estutícia. Isso mesmo. Se isso te faz vomitar da primeira vez, isso te fará vomitar novamente. Deus os vomitou da sua boca. Ele disse: tu és morno, nem quente nem frio. Tem algumas reuniões, eles estão tocando, os músicos cantam um pouquinho, quando é absolutamente, tornam-se quase uma vergonha para o cristianismo. Nós vemos que deveria ser um encontro musical de um nível espiritual elevado. E nós vemos hoje essas bandas, esses músicos, esses mocinhos, mocinhas de aparência mundana ali de pé, requebrando, rebolando como se fosse um rock and roll. Não há diferença entre o rock and roll
em um concerto de, assim dizendo, cantores cristãos, e cantam hinos. É uma vergonha para Jesus Cristo tais atos. Em Hebreus 12, 8 diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se está sem disciplina, é bastardo e não é filho. Não sou eu. Hebreus 12, 8 diz assim: crente sem disciplina é bastardo, não é filho legítimo. Não existe mais solenidade nas igrejas de modo algum. Parece que tudo se tornou algo como um rock and roll e um desfile de modas, em lugar de uma igreja do Deus vivo, onde Jesus Cristo pode se manifestar em poder. Ao que parece, há algo errado em algum lugar. Estão se deslizando para fora da palavra. Estão tirando Jesus Cristo para fora da igreja. Por isso que Apocalipse fala que ele está à porta batendo. Quando se está à porta batendo, é porque foi colocado para fora. E assim, as igrejas, as denominações têm colocado o Senhor Jesus Cristo para fora. Têm colocado a palavra para fora. E a Bíblia diz que assim seria. Estão vendo? Veja onde vocês estão hoje. Cuidado! Acorde antes que seja tarde demais. Acorde antes que seja demasiado tarde. Porque virá um dia em que muitos falarão assim: não era para isso acontecer depois que fôssemos ao arrebatamento, depois que fôssemos transformados, depois que nós estaríamos com Jesus nas bodas, que essas coisas haveriam de estar acontecendo? E elas já estão acontecendo, e você estará dentro, e quando perceber, já será tarde demais. Tudo já terá acontecido, e você não terá dado conta. Em Mateus 24, 35 e Marcos 13, 31, fala assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Agora, nós encontramos que ele disse: quem pode ir até lá e enganar Acabe, para fazer subi-lo até lá para cumprir as palavras daquele profeta? Veja, se o profeta disse uma palavra, o céu e a terra passarão, mas a palavra que o profeta disse, não pode falhar, porque a voz do profeta é a voz de Deus, e quando o profeta fala, é Deus falando. Ela tem que se cumprir. Portanto, era isso. Tinha que acontecer exatamente aquela palavra que foi lançada contra Acabe, tinha que se cumprir. E se eles fossem profetas verdadeiros, ungidos com o Espírito Santo, saberiam que sobre Acabe já tinha uma maldição sobre ele, que ele seria morto, não teria como ele triunfar, assim como Jezabel. E Micaías permaneceu ali firme, sabendo que tinha o Espírito de Deus nele. Sua profecia e visões estavam certas, porque estavam corretas, de acordo com o que o profeta havia profetizado. Sua mensagem estava certa, porque era o assim diz o Senhor das visões, assim diz o Senhor da palavra, tinha de estar certa, era o assim diz o Senhor. E ele disse: se de alguma forma retornares, Deus não falou comigo. Veja a firmeza desse profeta, veja a firmeza que ele teve. Se você voltar, Acabe, Deus não falou comigo. E se hoje eu falo a mesma coisa, porque a palavra diz: se esses cristãos modernos forem para o rapto, esta Bíblia está toda errada. Esta Bíblia foi escrita errada. Se essa vida mundana que estão vivendo hoje,
com o mundo dentro das igrejas, ela prevalecer, essa Bíblia está errada. E vocês sabem o que aconteceu com Acabe, é claro. Não importa o que aqueles 400 profetas profetizaram. Não importa a festa que eles tiveram. Não importa toda a cerimônia que eles fizeram ali. Mas a palavra de Deus não está presa a homem. A palavra está presa na palavra. E assim ela se cumpre. Não importa o que digam, não importa o que façam, mas a palavra se cumpre na era, na estação correspondente, e assim aconteceu. Veja, Caifás, ele não podia ver isto. Por que ele não podia ver isto? Porque ele não olhou para baixo. Não foi humilde. Ele, um homem de poder, um bispo, ele era um papa. Ele assim dominava as igrejas. Porque esse homem não pôde ver Jesus ali de pé? Porque ele não pôde entender? Quando estavam cantando o Salmo 23 e o Salmo 22, melhor dizendo, na igreja, Deus meu, por que me desamparaste? E lá estava ele pendurado na cruz. As próprias escrituras, o próprio Deus que estavam adorando, eles o estavam condenando e matando como um fanático. O próprio Deus que você alega estar adorando, o próprio Deus que você alega crer, você o está expulsando para fora da sua igreja, ao aceitar doutrinas de homem, ao passar por cima da palavra, você está expulsando o Senhor Jesus Cristo para fora. Isto os abalaria se eu lhes dissesse que isso está simplesmente a ponto de se repetir, e em alguns lugares já está se repetindo, não reconhecendo ao Senhor Jesus Cristo, expulsando o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele estava do lado de fora, Apocalipse, ele estava do lado de fora, tratando de bater para entrar, e ninguém lhe permitia entrar. A quem eu amo, eu castigo e repreendo. Eu ralho com ele, eu o sacudo, mas é porque eu amo. Abri e deixe-me entrar. Sim, lembrai-vos, eu não queria entrar na igreja. É ele, o indivíduo. Ele não poderia entrar na igreja. Tinham posto por o lado de fora e trancado a porta. Porque se a porta estivesse aberta, ele entraria. Mas com a porta trancada, a única solução é bater na porta para entrar. E hoje o sistema religioso tem colocado o Senhor Jesus Cristo para fora. Tem colocado a palavra para fora. Veja, a organização tem colocado o Senhor Jesus Cristo para fora. Lançado fora, recusado, rejeitado. Ele foi só temporariamente manifesto nas outras igrejas, na forma de santificação e assim diante. Mas aqui, a era que está vindo agora é a completa manifestação da vindicação de Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eu admiro que temos muitos, eu admito, existe realmente hoje muitos personificadores, mas examine o primeiro, examine o original. Moisés, veja, Moisés desceu com os 10 mandamentos de Deus para libertar Israel. E quando fez, ele realizou alguns milagres. E os personificadores logo surgiram e seguiram. Se eles tivessem vindo primeiro, não seriam personificadores. Mas primeiro vem o original, e depois do original vem o falso, os personificadores. Veja,
ele tinha a palavra do Senhor, e o Senhor vindicou, ele simplesmente ficou tranquilo, descansou naquilo, e vocês sabem que essa mesma coisa está prometida para este dia ao qual nós vivemos, ao qual todos os religiosos sabem que nós estamos nos últimos dias, que o Senhor Jesus Cristo seria colocado para fora. Assim como Jambres e Janes resistiram a Moisés, assim farão esses homens repróbios de entendimento quanto à verdade. E quando uma organização toma um homem diretamente através dessa organização, isso mostrou que não veio de Deus, porque Deus faz essas coisas para atrair a mente das pessoas. E então a mensagem segue. Se não é, então não é Deus. Não é Deus. Deus sempre faz isso. Judas não conseguiu seguir a mensagem de Jesus até o final. Judas não conseguiu entender. Ele caminhou bem junto a ele, mas ele não conseguiu enxergar o Senhor Jesus Cristo. Não conseguiu enxergar o verdadeiro caminho do Senhor Jesus Cristo e se desviou. Mas o verdadeiro, esse gene verdadeiro, ordenado por Deus, esse germe verdadeiro, uma alma de Deus que estava em Deus desde antes da fundação do mundo. Lembre-se, você que realmente tem o Espírito de Deus em você esta noite, você esteve aqui em Cristo porque Ele foi a plenitude da palavra. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Você crê nisso? Veja, Ele estava em Cristo. Então, se você esteve em Deus, um gene, uma palavra, um atributo desde o princípio, então você caminhou com Ele aqui na terra. Você conversou com Ele na terra. Você sofreu com Ele na terra. Você morreu com Ele no Calvário. E você ressuscitou com Ele. E agora, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo comunhão com Ele, com a palavra. Não parte da palavra, mas a palavra completa em toda a sua plenitude. Enquanto ela alimenta o interior da sua alma, porque só a palavra pode alimentar a alma, que o homem viverá de toda a palavra que sai. Que sai da onde? Da igreja batista? Da igreja metodista? Da igreja católica? Da igreja isto? Da igreja aquilo? Desse sistema, daquele sistema? Não. Da palavra que sai da boca de Deus. Somente a palavra que sai da boca de Deus é que alimenta a alma para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos com todas as bênçãos da primogenitura. Vamos ouvir o hino agora. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo.